Olá amigos, estamos aqui de novo. Eu sou Raimundo Aguiar, para quem não me conhece. Eu sou filósofo, teólogo e ainda por cima pastor, para bolar todo meio de campo. Mas nós estamos aqui hoje com uma outra problemática, como o canal se propõe, Bíblia, livros e filosofia. Nós estamos com mais um problema teológico hoje, mais uma discussão muito acalorada que se faz. Mas antes de eu entrar, eu quero que você dê uma clicada aí nesse botãozinho vermelho aí que está lá do seu lado, bem aqui, tá? E você já está se inscrevendo e nós temos muitas coisas para falar. Como eu falei no outro vídeo, a minha pauta está cheia, tantos assuntos polêmicos, você não pode perder isso. Você que ama a Bíblia, você que está conectado com as coisas espirituais, você não pode perder esse vídeo. Então você se inscrevendo, ativando o sininho, na hora que eu gravar eu coloco o vídeo e na hora que o vídeo estiver à disposição você vai ver e você vai estar à disposição aí todos esses comentários que são de muito tempo, são questões problemáticas. E lembrando que você pode discordar de mim, lembrando que você pode comentar e fazer perguntas e dar sugestões também, tá? Eu quero agradecer muito a todos vocês e aqueles que estão inscritos, aos meus irmãos em Cristo de qualquer denominação, aos meus irmãos pentecostais, aos meus irmãos tradicionais e às outras pessoas que são de outros segmentos religiosos, tá? Religiosos, que Deus abençoe vocês. Então vamos à questão. A questão é, Jesus desceu ao inferno, né? É um assunto muito polêmico, existem várias explicações para isso, mas eu vou dar aqui aquela explicação que eu durante muito tempo estudei, pesquisei, verifiquei, comparei argumentos e cheguei nessa conclusão desse vídeo que você vai ver agora. Então o nosso texto é 1 Pedro, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à paciência de Deus, esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Então esse é um texto, tá? Que esse texto de Pedro diz que Jesus foi e pregou aos espíritos. Então nós podemos dividir aí em três partes essa questão. Primeira questão é, Jesus foi ou não foi? A minha resposta é, Jesus foi sim a mais alto. Depois a gente vai ver no outro vídeo que eu estou preparando, Mapa do Inferno. Lá você vai entender bem o que é inferno, o que é Hades, o que é lugar de tormentos, o que é seio de Abraão, o que é paraíso. E eu vou fazer inclusive esse vídeo ele vai ser com gravura para você entender mesmo, né? Para ficar bem mais claro do que simplesmente palavras, tá? Então, Jesus desceu, foi ao inferno, foi ao Hades, foi lá e esteve lá, tá? Você pode ver isso em Efésios 4, 9 e 10. Vamos ler lá Efésios 4, 9 e 10. Efésios 4, 9 e 10. Diz mesmo assim, 4, 9 e 10. 8, começando 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo e cativeiro e deu os dons dos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Isso são duas bases bíblicas que dizem que Jesus desceu, mas não são só essas não, essas são as principais. Você pode, a gente não vai ler tudo aqui, né? Mas você pode também, nós temos outras bases bíblicas, você pode ver também João 3,13, Atos 2,31, Atos 2,27, Atos 2,34. Você pode ver ainda Provérbios 30, quando Salomão, o autor lá falando sobre Jesus, né? Que fala da sabedoria, mas para quem tem revelação sabe que é Jesus aquilo ali. E Romanos 10, 6 e 8. Romanos 10, 6 e 8. Vamos lá. Romanos 10, 6 e 8. Vamos ver aqui se a gente encontra Romanos 10, 6 e 8. Que você vai ver que é muita base bíblica também para dizer que Jesus
desceu às partes mais baixas da terra. Romanos capítulo 10, versículos 6 e 8. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Tá? Então, são muitas bases bíblicas aí, nós temos mais ou menos umas 8 bases bíblicas que Jesus foi sim às partes mais baixas da terra. Tá? Superando esse problema, nós podemos passar para uma outra questão. Jesus pregou, isso é antibíblico dizer que Jesus pregou aos mortos, ou seja, contrariando toda a extensão da Bíblia, tudo que a Bíblia fala. Então isso não tem como nós afirmarmos, é antibíblico, e isso é herético, dizer que Jesus pregou, proclamou as boas novas lá no antro da terra. É antibíblico. Mas como nós podemos explicar isso? Veja bem, quando Pedro diz que pregou lá, e também você pode ver, se eu não estou enganado, é 2 Pedro, ou é 1 Pedro 4,6, que também diz que ele foi lá e aos mortos. Pregou aos mortos. Então, como nós podemos, a palavra para pregar aí no grego, lá no original, é kerisen, né? E tem a raiz e o sentido dela é proclamar algo que estava em oculto. Mais ou menos essa ideia dessa palavra grega, né? Dessa palavra grega é kerisen, que é usado que Pedro usou aí lá no original. Então veja bem, geralmente quando é para falar mesmo que essa palavra ela tem o sentido de pregar também, essa palavra. Mas a palavra, quando geralmente é para falar das boas novas, ela é evangelizomai, a palavra no grego, que é usada para anunciar as boas novas. Então Jesus não foi anunciar as boas novas lá. Realmente Jesus foi e ele proclamou a sua vitória. Ele foi proclamar, né? E pelo contexto, pela análise hermenêutica que nós fazemos desse texto de Pedro, nós sabemos que Pedro está falando dos antediluvianos. Nós fomos fazer uma análise hermenêutica, essa palavra foi direcionada. Mas pelo outro contexto, nós podemos entender, eu acredito nisso, que não foi só os antediluvianos. Ele não foi só ou seja, as pessoas que viveram antes de Noé. Não foi aquele povo rebelde que não quiseram entrar naquela coisa, não quiseram acreditar nas boas novas nas boas novas de Noé, né? Digamos assim, entre aspas, a evangelização de Noé. Então, ele está se referindo exatamente a essa questão de proclamar não somente aos antediluvianos, mas a todos os espíritos. Inclusive, quando você vê em Colossenses, diz que ele desprezou, ele triunfou sobre os principados e potestades. Então, eu acredito que se nós ligarmos algum texto, nós podemos dizer que ele foi, e não só proclamou aos antediluvianos, mas a todos aqueles que estavam naquelas partes mais baixas, né? Então esses espíritos são todos esses aí que nós podemos entender como os anjos que estão no abismo, os anjos que estão no Hades, os anjos caídos que estão no abismo, os anjos que estão no Hades e todos aqueles outros. Mas ainda tem mais uma questão. Apenas um versículo 2 diz que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, acredita-se por essas duas bases bíblicas, e eu acredito também, mas eu não posso afirmar porque só tem duas bases bíblicas, e eu só gosto de afirmar quando tem 3 ou 4 bases bíblicas. Tendo uma ou duas eu não gosto de afirmar, mas acredita-se que ele pegou os salvos que estavam no seio de Abraão e levou
para o paraíso. Mas é algo assim mais, com menos base bíblica, né? Mas existe essa possibilidade também. Então, eu não quero que você perca, você que gostou desse vídeo, dessa explicação, mesmo que você discorde, você pode ser complementado com o próximo, próximo não vou dizer próximo, que eu gravo de acordo com a minha vontade, né? Dá uma vontade para eu gravar isso aqui, vou gravar isso aqui, vou gravar isso aqui. Mas é o mapa do inferno, você não pode perder esse vídeo, fique atento. Mapa do inferno. Eu vou fazer uma divisão, tudo com base bíblica. Claro, se eu vou convencer você é outra coisa, mas eu vou ter base bíblica para fazer o mapa do inferno, né? Todas as partes do inferno e outras coisas mais da questão do céu também, tá bom? Então, se inscreva, dê o seu joinha e até mais.